e nunca mais haverá escravidão entre o povo de Deus. Tema desta noite: procurando perfeição nas obras da carne, parte 2. João 6,63, o Senhor Jesus diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. São essas palavras que você recebe deste altar. Palavras que são Espírito e vida. Portanto, receba o que Deus tem em abundância para a sua vida. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Deus maravilhoso, Senhor de senhores, Rei de reis, Salvador único, suficiente. Obrigada, Senhor, pela obra que o Senhor realizou na cruz e que manifestou em tempo oportuno em nossas vidas. Porque éramos teus, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, depois chamados, depois justificados e glorificados. Aqui estamos nós, Pai, para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para reinar em vida através de Ti, daquilo que Tu consumaste por nós e para nós na cruz do Calvário. Portanto, fala a cada coração, Senhor, a cada internauta, a quem vai ouvir este CD, quem vai assistir pela nossa página na internet. Ó Jesus, que haja hoje um descortinar, Senhor, de todo véu, que as escamas caiam de sobre os olhos e que o Teu povo enxergue a verdade que liberta. Em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diz amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Obrigado, irmão Ciro. Meus irmãos amados, mais que vencedores, eleitos, predestinados, pedras que vivem, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, reino e sacerdócio, ministros de uma nova aliança. Como é que se vive, afinal de contas, a verdadeira vida cristã? Já sabemos a resposta. É pela graça e por fé. É isto que gera a liberdade cristã. É isto que gera uma liberdade consciente e responsável. Só a graça de Deus e a fé fazem uma pessoa verdadeiramente viver o cristianismo. Não há outra forma de viver o legítimo cristianismo a não ser por graça através da fé. Se não for por graça e fé, não há cristianismo legítimo. A Bíblia Sagrada nos chama de filhos de Abraão, verdadeiros cristãos, e diz que nós temos uma herança. E a nossa herança é por fé recebida, não tem outra forma de nós usufruirmos de tudo aquilo que nos foi conquistado na cruz por Jesus e que nos é outorgado através da fé. Por graça recebemos e por fé usufruímos. Vamos dizer isso? Diga, por graça recebemos e por fé usufruímos. É de graça, então é teu direito. Agora, como é que você vive isso? Por fé. Então diz Gálatas 3:9, de modo que os da fé, eu expliquei domingo que não são os das obras, não são os dos sacrifícios, não são os que pagam o preço. Os da fé, os que creem, são abençoados com o crente Abraão. O crente Abraão foi totalmente abençoado. Nenhuma bênção ficou fora da vida de Abraão. Então, tudo que é de Abraão é herança tua também. E você que é da fé é abençoado com o crente Abraão. Então, por isso que aqui nós não dizemos Deus te abençoe, porque você é da fé, você já é um abençoado. Diga, eu sou da fé, eu sou um abençoado. Então nós temos que entender que se o cristianismo não vive a mensagem da graça, se o cristianismo não vive somente por fé, que é a única forma, e a graça, que é a única mensagem verdadeiramente cristã, em que se reduz o cristianismo? O cristianismo se reduz a um judaísmo misturado com práticas, com doutrinas dos homens. É isto que vive a igreja chamada de Jesus Cristo no nosso país e quizás no mundo todo. Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, nós começamos a estudar domingo próximo passado, e hoje nós vamos avançar neste estudo, porque
Paulo quis que a igreja dos Gálatas soubesse o porquê que a igreja tinha se desviado do foco. Por que a igreja tinha entrado numa apostasia? O que é apostasia? Esfriamento da verdade, afastamento das coisas legítimas, um afastamento da fé, da graça, né? Isto é apostasia. Então, nós vamos ver a repreensão severa de Paulo a uma igreja que tinha conhecido a verdade, a graça, mas que agora tinha se desviado por outros caminhos. Nós vamos ver. Gálatas 3:1 diz: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei? Foi fazendo obras que vocês receberam a salvação e o Espírito que vem quando se crê? Ou foi pela pregação da fé? Nós sabemos a resposta e eles também sabiam. Versículo 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Então veja, a igreja dos Gálatas, que recebeu a palavra pelo apóstolo Paulo, começou com algo tão superior, com algo tão elevado, e neste momento da repreensão, estava vivendo com algo tão inferior, tão pequeno, tão rasteiro, por causa de um fascínio, fale, fascínio, que era um fascínio, um encantamento dentro da igreja. É preciso que o Espírito Santo de Deus fale mais uma vez a sua vida, ao seu coração, fale à igreja nesta noite, porque nós estamos fazendo uma reforma, e essa reforma passa por esse conhecimento que a igreja dos Gálatas teve quando o apóstolo Paulo a repreendeu. Gálatas 3:1 diz assim: Ó Gálatas insensatos. Isso significa que a igreja estava vivendo de uma forma insensata. A palavra insensato, estou apenas fazendo um repasse do que já vimos com profundidade no último domingo. A palavra insensato, anoetos, no grego, significa sem inteligência, tolo, embotado. Então Paulo está dizendo: ó Gálatas sem inteligência, ó Gálatas tolos, ó Gálatas embotados. Paulo está falando aqui, quando vocês viviam no Espírito, pela fé, era graça, vocês eram inteligentes. Mas agora vocês se desviaram, agora vocês são insensatos. O que vocês estão fazendo? Isso é uma loucura. Por que uma loucura? Versículo 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Aqui está a loucura dos Gálatas. Buscar perfeição nas obras da carne. Eles estavam procurando se aperfeiçoar fazendo coisas, fazendo obras, jejuns, sacrifícios, pagar o preço, subir aos montes, batizar em águas, lutar com o diabo, etc, etc. Isto aqui, diz a Bíblia, é buscar a perfeição na carne. E Deus não quer nada com a carne de ninguém, porque a carne para nada aproveita. Eu li João 6,63. Né? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Então, Deus não quer que você se relacione com Ele na base da carne, na base dos sacrifícios, dos esforços, dos ritos, das cerimônias, das vigílias, dos jejuns, das abluções, das comidas, do pode, do não pode. O apóstolo Paulo diz que isso é procurar perfeição na carne, quando a carne, nós sabemos, não se converte. E se fica se procurando justificativa ou aperfeiçoamento na carne, Paulo chama isso de total insensatez. Agora, como é que começa a obra de Deus? Só para a gente entender como é que as coisas começam na vida de um eleito do Senhor, que é chamado, que é buscado por Jesus para a salvação. Começa no Espírito. Porque ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Aí depois, a igreja também recebeu, a igreja dos Gálatas, a salvação pelo Espírito Santo, mas acabou por deixar a obra do Espírito e eles estavam agora
jejuando, sacrificando, fazendo obras, eles haviam apostatado da fé, gerado uma insensatez. Então, a pessoa às vezes, hoje, as pessoas às vezes não, a igreja de um modo geral está vivendo desta forma. Porque a pessoa que não tem conhecimento do que é a graça de Deus e como se vive por fé, às vezes ela pensa assim, será que a minha fé é suficiente para eu ver o mover de Deus, para eu receber a bênção, para eu ser salvo e manter a minha salvação até o fim? Será que fé é suficiente? Será que eu não tenho que fazer nada? Será que eu não tenho que sacrificar alguma coisa? Será que eu não tenho que dar uma força para Deus? Ou será que eu não tenho que dar uma forcinha para a fé? Complementar, né, a fé com alguma obra? E começam estas pessoas aos poucos a ficar ali 1 hora de joelhos, 2 horas, 3, porque a pessoa diz, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso sacrificar, eu preciso complementar a minha fé com alguma obra, não é? Depois, já horas não são suficientes, então 1 dia, 2, 3 por semana, 5 horas acordado de madrugada. Nós conhecemos um líder que toda noite, toda madrugada, ele ficava 6 horas orando, todo dia. E durante o dia, ele era um profissional de altíssima capacidade e de muita responsabilidade, mexia com vidas. E ele estava sempre doente. Ele estava sempre mal, sempre com enxaqueca, sempre descontrolado, sempre estressado. Por quê? Porque a hora da noite que era para dormir, ele achava que tinha que ficar em batalhas, orando, mostrando a Deus que ele se sacrificava por Jesus, que ele ajudava a manter a sua salvação, a sua santidade, enfim, sei lá. Então, e ele falava, né, quando o Rai falava para ele que nós não éramos nada naquela época, ele dizia assim, mas pastor, espera um pouco, mas 6 horas de madrugada, ele ainda dizia, e é pouco, ainda estou devendo para Deus. Amados, se nós olharmos para a obra que Jesus fez, não há nada, nós vamos dever sempre. Por isso é por graça. Graça é um favor imerecido mesmo, então temos que entender, nós não merecíamos. Agora já foi, ele já fez, ele já quis. Jesus é amor. E ele já manifestou o seu amor. Então não é para pagar, é para você receber, aceitar com ações de graça. Está feito, ele disse, tudo está consumado. Mas as pessoas estão aí. Aí é 1 dia de jejum por semana, depois 2, depois já não é muito bom, é pouco, é muito pouco. E aí 3, e depois 10 dias, 14 dias, depois 13 dias, depois 21 dias, depois 40 dias, depois 50 dias. Porque o ser humano, afinal de contas, é mais forte que Jesus. Pode fazer mais e melhor do que Jesus fez na carne, não é? Depois já não é suficiente, e aí, sabe, eu tenho que fazer mais, eu tenho que mostrar mais. E aí a pessoa começa a ajoelhar em lápis, em borracha, em pedregulho, em milho. E depois mais, porque isso não é suficiente. E nós temos a história de um senhor que chegou no Rio e disse que num desses ministérios de mais, mostra mais, fizeram-lhe comer, desculpe eu falar aqui, as próprias fezes. A que ponto chega o ser humano, amado, quando ele não tem conhecimento? E Deus é esse cruel carrasco que mais, é insuficiente, não serve, você está em débito comigo, não é? E as pessoas pensam, isto sim é cristianismo. Porque eu conheço gente que olha para esses sacrifícios todos, essas aberrações, este duro trato do corpo, né? E diz assim, que coisa forte, não é? Olham aquelas mulheres que não cortam os cabelos, não pintam a unha, não usam aquele véu, aquela saia e diz, que espiritual. Não, amado, com todo respeito, que carnal. De espiritual não tem nada nisto. É isto que diz a Bíblia Sagrada. Vem o apóstolo Paulo e diz, isto não é cristianismo. Isto não é espiritual. Isto sim é insensatez. Então, Deus, o povo tem que saber, Deus não abençoa, amado, nenhum tipo de esforço da carne. Olha o que diz Hebreus 11:6. De fato, sem fé, não é sem cabelo comprido, sem calça comprida, sem depilar a perna que se agrada a Deus. É sem fé.
é que é impossível agradar. É com fé que se agrada a Deus. Então, eu posso ficar aqui, eu disse, né, batendo a minha cabeça no altar, eu posso lamber o pó do chão. Deus não recebe, porque isto é insensatez, isto não é cristianismo. E nós vamos bater neste ponto, porque existe no seio da igreja hoje protestante, isso já existia na igreja católica há séculos, mas hoje dentro da igreja protestante existe uma insensatez generalizada. Sempre se estão inventando coisas. No começo da graça, Rosana, aqui em São Paulo, nós conhecemos um pastor de uma igrejinha aqui em Santo Amaro, o pastor Ricardo vai se lembrar, que ele disse, olha, se não fosse a graça me alcançar, eu entender isso aqui, eu já estava ficando louco. Porque eu já fiz todo tipo de campanha na minha igreja, já distribuí tudo. E ele falou, eu cheguei a uma irracionalidade. Vocês querem saber a última coisa que eu fiz? Nós ficamos assim, olhando para ele. O que o irmão fez? Eu coloquei uma cruz de madeira no altar para as pessoas passarem a mão. Olha que ponto eu cheguei. Eu não sabia mais, eu procurava na Bíblia símbolos, coisas. Não tinha mais nada. Eu já tinha dado tudo, distribuído tudo para aquele povo. E eu falei, mas e o povo? O povo quer mais. Porque o povo se acostuma. O povo acha que está sempre devendo. Mas só isso? Não vai ter nada mais para eu fazer, para eu pagar, para eu contribuir, para eu aplacar a minha consciência? Porque estas coisas são formas de aplacar a consciência das pessoas. Então diz, vamos entender. Gálatas 3:1. Por que isto acontece no seio da igreja cristã? Ó Gálatas insensatos. Agora vem a segunda parte da revelação. Quem vos fascinou a vós outros? Então, os Gálatas estavam o quê? Fascinados. Vamos entender o original de fascínio, para você entender. É paiskainos, a palavra no grego. Fascínio no grego significa feitiço, bruxaria, ilusão, ludíbrio. Então, Paulo está perguntando a uma igreja, quem vos fascinou a vós outros? Quem vos enfeitiçou? Quem vos embruxou? Quem vos iludiu? Quem vos ludibriou? Quem foi que fez vocês fazerem essas coisas todas, coisas absurdas? Os Gálatas, eles tiveram, amados, uma súbita apostasia. Foram vítimas de um fascínio. O fascínio distorce a fé. E quando a fé é distorcida, não há mais sensatez. Por isso, era tudo insensato. Quando a fé é distorcida, não há cristianismo, não há vida vitoriosa. Há bruxaria espiritual. O nosso país hoje, tremam os céus, é com temor e tremor que eu digo isso. O nosso país hoje, Sérgio, vive uma bruxaria espiritual. E não adianta, amado, pedir para ser light não, porque isto aqui é a verdade. Existe a salvação por graça e depois obra. Fora as obras do judaísmo, sacrificiais, entram obras humanas, doutrinas de homens, ensinos de demônios. Lei e obras são contra Jesus. Viver debaixo da lei gera uma vida de insensatez, de fascínio e produz amargura na vida. Todo o povo que vive debaixo da lei vive amargurado. Não admite muitas vezes isso, mas vive amargurado, vive aprisionado. Só a genuína graça de Deus liberta as pessoas desse fascínio da lei. Você às vezes ouve um legalista falar, ele fala com força, ele fica roxo, ele fica vermelho, ele defende uns pontos. Quem conhece aí alguns líderes, alguns legalistas, às vezes não são líderes, são irmãos, e eles começam a ficar irados, eles começam a ficar nervosos. Quanto mais nervoso, mais irado, você tem como um sinal que ele está mais fascinado pela lei. Mais o quê? Iludido, ludibriado, embruxado, enfeitiçado. Porque a lei tem este poder de feitiço. Gálatas 5:1, olha o que diz o Senhor. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo
a jugo de escravidão. Nós já éramos escravos quando estávamos sem Jesus no mundo. Aí a gente vem para uma igreja para ser escravo de novo. Jesus liberta ou não liberta? Liberta. Você sabe o que é triste? É às vezes ouvir uma pessoa crente, como nós já ouvimos, dizer assim, olha, eu era mais feliz ou eu era mais livre quando eu estava no mundo, do que depois que eu fui para uma igreja. Com certeza a resposta para essa pessoa é, você está em qualquer coisa, menos numa igreja de Jesus Cristo. Porque a igreja de Jesus Cristo produz o quê? Estabilidade na liberdade que Cristo já deu. Ninguém pode perder a liberdade dada por Jesus. Nenhum altar, nenhuma liderança, nenhuma denominação, nenhum grupo espiritual tem o direito de aprisionar as ovelhas de Jesus Cristo, que já foram libertas pela obra da cruz do Calvário. Então, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes. Então, cabe a mim, cabe a você permanecer firme na liberdade. Você não pode se submeter de novo à escravidão, seja ela de que natureza for. Os Gálatas, eles estavam vivendo uma escravidão. Olha, gente dentro da igreja, pastor Canai. Dentro da igreja, escrava. Hoje não é muito diferente disso, não. Eu estou aqui para lhe dizer, não se submeta de novo a jugo de escravidão. Um lugar que diz, não, tem que ser assim, cabelo é assim, a mulher aqui tem que mudar as vestimentas, o cabelo tem que ser assim, não pode pintar, não pode cortar, não sei o quê. Cortou a tua liberdade, não é de Deus. Porque nós não estamos aqui defendendo libertinagem e nem ser tropeço para ninguém. Nós estamos defendendo aqui a obra do Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Amém? Aí se levantam aí alguns legalistas e dizem, mulher não pode ir pregar. Por quê? Você tem medo? Porque tem mulheres que sabem mais, que têm olhos iluminados, que não vão se submeter a nenhum jugo de escravidão, não vão se calar diante das insensatezes da obra de Deus. É? Pois Deus já levantou no mundo inteiro mulheres que sabem a sua posição espiritual, submissas aos seus maridos, fiéis, esposas, amantes de verdade, mães exemplares, mas servas de Deus e se levantadas por Deus vão falar daquilo que o Espírito lhes colocar para falar. Eu quero ouvir as mulheres de Deus desta igreja dizerem amém. Ao invés de ficarem um bando de recalcadas dizendo, porque, amados, eu recebo mais e-mail de mulher dizendo que eu não posso falar do que de homens. Eu estou lhe dando um dado. O nosso país é um país cheio de incongruências. Ao invés das pessoas olharem dentro da obra de Deus e virem a obra que o Espírito faz de libertar pessoas e dizer, amém, eu me espelho naquilo, eu quero também. Então, a pessoa, como ela não sabe lutar contra o sistema, ela picha aquilo que o Espírito Santo já fez. E eu estou aqui para dizer às mulheres, sejam livres. Sejam livres, porque Cristo na cruz libertou mulheres também, não só homens. Yes! Mas deixa eu falar uma coisa. Isto aqui não é feminismo. Isto aqui é cristianismo legítimo. E eu quero ouvir dos homens da igreja um amém também. Porque aqui, quem tem olhos iluminados, reconhece o valor das mulheres. É por isso que nós temos homens muito cultos, inteligentes, profissionais, sabe, da mais alta, mais altos postos, cargos, gabaritados, homens que são os cabeças das suas casas e que se sentam aqui e ouvem uma mulher pregar. Porque foram cortados pela graça. Não estamos disputando espaço, estamos fazendo a obra de Deus na terra. Yes! Você sabe que eu tenho um orgulho santo dos homens, do corpo ministerial desta igreja? Porque eu reconheço o valor que eles têm, a capacidade, a inteligência, a integridade,
como eles são homens de verdade, pais, esposos, profissionais fantásticos. Mas como eles são submissos à soberania de Deus. Amados, nós daqui dizemos entre nós temos o corpo ministerial mais perfeito e bem ajustado da face da terra. Porque ninguém briga com ninguém, ninguém disputa nada, nós sabemos qual é o nosso chamado e nós nos respeitamos. Isso tem que ser passado para a obra de Deus, para as igrejas, sabe? Para parar esse conflito, essas coisas, esses desgastes que estão por aí. Gálatas 5:4, vamos ver. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. O que Paulo está dizendo aqui? Que tem gente da igreja que decai da graça, que se desliga de Cristo. Desligar-se de Cristo não é perder a salvação. É desligar-se da doutrina legítima, da sã doutrina. Está vivendo outra doutrina, está desligado de Cristo. E o que é decair da graça? É deixar de viver por fé. É viver por obras. É viver, sei lá por quê, sacrifícios. Então não pode usufruir os benefícios que só a graça dá. E eu vou para a terceira revelação deste assunto, desta mensagem, que é como começa esse fascínio dentro de uma igreja. Como começa esse fascínio? Porque isso aqui tem um caminho, tem uma trajetória. Em Gálatas 2:13, o apóstolo Paulo diz assim: e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Então veja, tem uma coisa que começa a desencadear o fascínio dentro da igreja. Vocês vão entender que são de igreja, oriundos de igreja legalista como eu. Como começa? Começa com dissimulação. O que é dissimular? Quem sabe? É um fingimento. É uma coisa que parece, mas não é. É uma distorção da verdade. É uma dissimulação. Então diz aqui que um discípulo do apóstolo Paulo só conhecia o quê? Lei ou graça? Graça. Um discípulo do apóstolo Paulo deixou-se levar pela dissimulação. Você sabe como começa isso? Vamos falar praticamente dentro de uma igreja. Nós estamos aqui, tudo bem, né? E de repente, nós aqui não, porque isso é impossível aqui, que estamos todos rasgados pela graça de Deus. Mas num ministério tradicional começa assim. Ai, eu senti. Deus me disse. Nós temos que orar todos, amados, 3 horas por dia, todos nós. Porque menos de 3 horas, Deus não vai aceitar. Bom, se eu senti, se Deus me falou e eu sou a pastora, o que fazem as ovelhas sem conhecer? O que falam? Vamos orar 3 horas por dia. Aí vem o irmãozinho lá, Chiquinho dos Anzóis, se levanta e diz, olha, Deus me revelou, 3 horas é pouco. Deus quer que a igreja tenha um período de 8 horas por dia de oração. Aí já tem os irmãos que dizem, aleluia! Sim, Deus! São os que nunca vão orar 8 horas. Nenhuma. Às vezes nem 8 minutos. Então, como é que começa o fascínio? Com dissimulação. Eu senti de Deus. Deus mandou. Deus falou. Deus disse. Olha, é para ser assim. E aquilo começa a permear a igreja. Outro dia, nós estávamos correndo uns canais e paramos num pregador. Eu e o meu filho Fernando. Pela madrugada. Paramos e falamos, vamos, filho, você, porque eu sei analisar, eu sou pregadora, conheço muito as escrituras. Vê se ele está em linha, onde ele sai fora. E o pregador dizia, porque vocês vão experimentar o melhor. Um exemplo, né? E todo mundo, porque vocês vão viver a prosperidade. Porque o diabo vai estar debaixo dos teus pés. E nós, porque o Espírito virá sobre a sua vida. E a igreja, porque este ano, porque agora, daqui para frente,
vocês estão, sabe, numa outra dimensão. Todo mundo, Depois de um pouco, o Fernando olhou para mim e falou assim, nada disso vai acontecer, né? Eu disse, garoto esperto. Verdade. Por que nada disso vai acontecer? Porque tudo isso são palavras de encorajamento maravilhosas, mas não se ensinou à igreja como isso se manifesta. Não tem base, é tudo oco. O Espírito virá. Ele já não virá, se é uma igreja de crente, já está lá. Agora, e vocês verão, e vocês serão, a tristeza vai cessar. Tudo isso é o que Deus quer fazer. Mas gera o quê? Uma igreja de frustrados, porque nada disso vai acontecer se você não der conhecimento, como disse o bispo Rai aqui. Amado, tem que dar o conhecimento para que haja o quê? Prática desse conhecimento. Aí sim, com sabedoria, você usufrui de todas as promessas de Deus. Então eu ficar do altar só jogando promessa, 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 e não te ensinar a viver os preceitos de Deus, eu estou te iludindo. Isto é um grande fascínio. As maiores denominações no nosso país hoje são denominações que fascinam. Não tem base bíblica, não tem ensino, é tudo oco, e vai ser, e Deus mostrou, e agora tem adivinhação, o segundo da fileira da esquerda para a direita, Deus falou, amado, qual o conhecimento que aquela vida tem? Qual é a prática da palavra para aquilo se concretizar? Se a própria igreja onde a pessoa frequenta não lhe fornece conhecimento. Você percebe onde que está o fascínio? Isso se chama dissimulação. Um monte de dissimulação, com várias pessoas dissimulando, gera o quê? Insensatez. As pessoas estão num ludíbrio. Amém? Aí levanta-se alguém e diz assim, olha, Deus mostrou que nós vamos fazer uma campanha, precisamos todos levar para casa um saquinho de óleo. A igreja não tem conhecimento disso. Ainda bem que vão me dar um óleo, porque a coisa está tão feia em casa, eu preciso do óleo. Isto que é? Dissimulação. Parece, é uma distorção da verdade. Parece cristianismo. E depois, amados, que aconteceu isto aqui? Pois eles dissimularam, era tão convincente, pastora Vera, que Barnabé se deixou levar pelos legalistas. Um discípulo de Paulo disse, quer saber? Eu vou fazer o que eles estão falando aqui, porque o negócio é bom. Eles convencem, eles não convencem, eles são dissimulados e geram fascínio. Vamos ver o versículo 14. Quando, porém, vi, é Paulo que está dizendo isso, que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho. Na hora de viver, na hora de dar frutos, na hora do testemunho, não tinha procedimento correto em linha com o evangelho. Disse a Cefas, olha o que Paulo me apronta aqui, amados, no bom sentido. Disse a Cefas, que é Pedro, Pedrão, coluna e baluarte da igreja. Disse a Cefas na presença de todos. Não teve papas na língua, como diz no popular. Pegou Pedro e publicamente, amado, passou-lhe um corretivo daqueles. Porque ele disse para Pedro, você continua lendo em casa. Pedro, qual que é a tua? Você que é judeu, vive como gentil. Você conhece o evangelho, a liberdade de Cristo, você não pratica judaísmo. Mas você obriga os gentios, que não tem nada a ver com a lei, que se convertem, a fazerem as coisas dos judeus, a pagarem o preço, a se submeter ao legalismo. Qual que é a tua, Pedro? Hoje nós estamos perguntando à igreja evangélica brasileira, qual que é a tua igreja evangélica brasileira? Nós não somos judeus na carne. Por que obrigar o povo gentil a viver como judeu? A guardar dias? Sabe, os cristãos estão aí no nosso país, amado, fazendo festa das colheitas, festa do tabernáculo. Estão aí jejuando, vigiliando, botando véu, botando cinza na cabeça. Não comendo animal com um dedo fendido, peixe não sei do quê. O que é isso? O que está acontecendo? Olha o versículo na continuidade. Se sendo tu judeu, Pedro, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas? O que a lei faz é isso, obriga. Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então, em primeiro lugar,
começa a dissimulação. Coisas na igreja que parecem cristianismo, parece uma coisa bonita, uma coisa, olha, agora as mulheres sentam deste lado e os homens de lá, para evitar a sensualidade. Vai evitar muito mesmo. Ao contrário, amado. O que faz a lei? A lei acende todo tipo de pecado, todo tipo de desejo e concupiscência. Mas parece, para quem não tem olhos iluminados, está no fascínio, parece o quê? Nossa, que espiritual, hein? O apóstolo Miguel conta que estava em lua de mel, foi a uma igreja legalista, fora do país. Quando ele entrou, disse lá o diácono, por favor, o senhor para a direita, sua esposa para a esquerda. Ele diz, não vamos separar da minha esposa não, acabei de casar. Aí o diácono falou para ele, é para evitar a sensualidade. Justo para o apóstolo, ele foi falar, né? O apóstolo virou e falou assim, eu não saio do quarto do hotel com ela dia e noite, o senhor quer aqui em meia hora evitar a sensualidade? Veja, o que é isso? Fascínio. O que é isso? Dissimulação. Parece uma coisa espiritual. As pessoas botam um véu, uma saiona, todo mundo fala, nossa, olha que mulher abnegada, como ela é espiritual. Eu digo, coitada. Coitada. Porque feliz não é. Se Deus colocou uma semente chamada feminilidade, é para que isso seja a felicidade da mulher também. E dos maridos dessas mulheres também. Porque essa coisa muito assim, radical nas igrejas, você sabe o que acontece na maioria delas? Adultério. Então aí mulheres e homens chorando por causa de um pecado terrível gerado pela dissimulação, pelo fascínio. Então, como é que isso acontece? Primeiro lugar, dissimulação. Segundo lugar, deixa de se viver a verdade do evangelho. Parou de viver por graça e por fé, começa a viver por obras. Olha, gente, semana que vem nós vamos todos, vai ter vans aqui na porta, nós vamos levar todos lá no horto florestal. Para quê? Nós vamos transferir o culto para lá, vamos fazer uma noite de uma santa vigília, porque Deus e todo mundo... Pronto, deixou de se viver a verdade do evangelho, a graça, a fé, para viver por obra. Vamos lá passar a madrugada sendo comido por mosquitos. Volta todo mundo alérgico, embolado e diz, mas que espiritual que foi essa noite. Nem pode ser, porque você ficou o tempo todo se botando, né? Terceiro lugar. Aí eu já estive lá, sei do que eu estou falando. Ainda levava 3 crianças recém-nascidas. Já viu 3 bebês? Um eu segurava, o outro bispo e o outro alguém que tivesse misericórdia de mim. E eles foram muito comida de mosquito. Terceiro, perdão, meu filho. Terceiro lugar, as pessoas são obrigadas a viverem como se elas fossem pessoas do judaísmo, como se fossem judeus. Porque aí começam a entrar as cerimônias, os ritos, começa a entrar o quê? Os sacrifícios, aí entram os sábados. Entram vigílias, entram jejuns, e as proibições, e as comidas, amados, e as roupas. Sabe o que Pedro estava fazendo com os gentios? Ele estava dizendo que era para eles serem cristãos autênticos. E para serem cristãos autênticos, eles tinham que viver como os judeus autênticos. Era isso que o Pedro estava falando. Vocês querem ser cristãos autênticos? Eles queremos. Primeiro amor, né, Regina? Aquele fogo. Então vocês têm que ser como os judeus autênticos. Coitados dos gentios. Isso é insensatez. Isso é fascínio. Isso é um encantamento. Nós não podemos aceitar isso. Amém? Amados, eu não sou cristã se eu viver o judaísmo. Gálatas 3:2. Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como que você responderia?
Você é salvo, recebeu o Espírito Santo, salvo pela pregação da fé. Então, a chamada igreja de Jesus, a volta do mundo, está doente. Porque a espiritualidade, as coisas do Espírito, a graça, a fé, você sabe que elas foram antes da lei? 430 anos antes da lei se viveu essa graça. Gálatas 3,17 atesta isso. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, então está falando de algo 430 anos antes da lei, não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Então está dizendo que a promessa feita antes da lei, mesmo vindo a lei, ela não podia abrogar. O que é isso? Ela não podia apagar o que Deus prometeu quando ainda não existia a lei, quando a graça vigorava. Amém? Versículo 18. Agora, porque se a herança provém de lei, se o que você herda de Deus vem pela prática da lei, já não decorre de promessa. Então, para que Deus fez a promessa a Abraão? Para que a tua herança em Abraão? Se depende da lei que veio 430 anos depois de Abraão, para que essa história toda antes? Não é? Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então, a verdadeira vida no Espírito começou 430 anos antes da lei, através de Abraão. A pregação da fé é a forma correta de se ouvir o Evangelho. É a forma correta de se viver os benefícios da cruz. As doutrinas da lei roubam a glória de Deus e passam para o homem. Porque o homem faz, o homem, eu que estou fazendo, eu que estou me sacrificando. Então a glória é do homem, não é de Deus. E a lei não pode mais roubar a glória de Deus. Nós estamos batendo firme nisso. Aqui você vem não por medo, nem para se aperfeiçoar na carne. Aqui você vem por obra e graça do Espírito Santo de Deus. E porque aqui você é alimentado, aqui você é pastoreado de verdade, aqui você é apacentado, aqui você é instruído, aqui você é amado, aqui você é valorizado. E aqui é o Espírito Santo que lhe traz, eu não vou buscar ninguém não. É obra e graça do Espírito Santo você estar aqui nesta igreja. Gálatas 2,17, vamos encerrar. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. O que Paulo está dizendo? Se você tem Jesus no seu coração e ainda se acha pecador, que é o que a lei produz, pecado, pecador, pecador, e você fica fazendo obras da lei, você faz de Cristo ministro do pecado. Então ele não te salvou, você ainda precisa se salvar fazendo obras, então Cristo é ministro do pecado. Que absurdo, não? Gálatas 3:3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Então, méritos humanos não aperfeiçoam, méritos humanos não servem, méritos humanos roubam a glória de Deus. Gálatas 2:18. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, eu já destruí a lei, o judaísmo, que Jesus destruiu, amém? Se eu torno a viver na lei, a fazer as coisas do judaísmo, a mim mesmo me constituo transgressor. Então eu sou doida. Você está compreendendo? A lei já saiu da nossa vida. Nós não podemos mais tornar as obras da lei, senão nós nos tornamos de novo transgressores, iníquos, pecadores. Versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Quem aqui morreu para a lei? A fim de viver para... Então se a pessoa está na lei, ela não vive para Deus, ela vive para a lei. Estou crucificado com Cristo, amém. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pelas obras. Vivo agora pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Diga, eu não anulo a graça de Deus. Amados, se nós temos que fazer as coisas da lei, então nós estamos dizendo que Cristo morreu em vão. Muita gente está vivendo uma vida de insensatez, porque está sendo ludibriado. Muita gente está sendo iludida, está sendo fascinada, está se constituindo transgressora, anulando o sacrifício de Cristo. Saiba de uma coisa, a lei anula a graça. A lei faz Cristo ter morrido em vão. A lei
provoca orgulho nas próprias pessoas que praticam. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se... Então quem faz a obra na graça é o Espírito Santo, não sou eu. As pessoas que vivem dessas obras, elas ficam se ufanando na carne. Oh, que foi, irmã? Que foi, irmã? Estou em jejum. Quer dizer, eu sou boa, eu estou em jejum, sabe? Quantos dias, irmã Sueli, você jejuou esta semana? Aí a irmã Sueli olha e diz, nenhum. Ingrata, pecadora, transgressora, infiel. E eu já jejuei 6 vezes, mas a semana só está no 5º dia. Ah, então 5. Por quê, amado? Porque a lei produz isso, produz esse orgulho na carne. Não de obras, disse Paulo, para que ninguém se glorie. Então, a lei, vou falar pesado, a lei é um fracasso total. Hebreus 7, 18 e 19. E todos nós, cadê? Hebreus 7. Aleluia, vamos lá, achei. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança. Como é chamada a anterior ordenança? Lei. A anterior ordenança, a regra anterior, a lei anterior, a aliança anterior, lei. Por um lado se revoga. Doutora, revogou, o que fez, doutora? O que a revogou? Acabou. Perdeu o valor. A nulidade é total. Então a lei foi revogada. Por causa da sua... Diga, a lei é fraqueza. Diga, a lei é fraca, vai. A lei é inútil. Por isso que ela foi revogada. Versículo 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, já que a lei foi revogada, por outro lado, se introduz esperança superior. Pela qual, isto é a graça, esperança superior. Pela qual nos chegamos a... Então, como é que se chega a Deus verdadeiramente? Pela lei ou pela graça? Pela graça, aleluia. Então, a lei é fraca, a lei é inútil. Se há algo superior, amado, por que você vai viver por algo inferior? Amém? Hebreus 8, 6 e 7. Agora, com efeito... Efeito? Eu sou daqui mesmo, viu? Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente... Quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com bases em superiores. Está falando da lei. A lei é tudo grande, superior, excedente. Porque se aquela primeira aliança, como chamava a primeira aliança? Se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, teve defeito ou não? Teve. Por que teve defeito? A lei sozinha era boa, mas dependia da carne do homem para cumprir. Pronto. A carne do homem deixou a lei defeituosa, porque era impossível cumprir a lei. Então, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. É verdade ou não é? Então, diz, a lei teve defeitos. Ela foi o quê? Revogada. Revogada. Quem foi que revogou? Jesus. Tem você e eu direito de voltar a lei e trazer à tona? Não, se Jesus revogou, está revogado. Mas espera, vamos encerrar, vamos embora. E como é que se vive o evangelho nesta igreja? Gálatas 3:5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui o Espírito Santo se manifesta pela pregação da fé. Tudo que acontece nesta igreja é pela pregação da fé. Eu não vou lhe dar vidro de óleo, eu não vou lhe dar enxofre, eu não vou lhe dar sal, eu não vou lhe pôr uma fita no braço. Se você crê, disse Jesus, você verá a glória de Deus. É por fé. Aleluia. Irmão, guarda o tomate. Não é para mim não, tá? Hoje, muitos falsos estão enganando aí muita gente. Não se vive no nosso país o cristianismo de forma correta. É um falso evangelho, é a lei, é a circuncisão. Isto é falso, isto é dissimulação. E o que o apóstolo Paulo manda fazer? Encerramos com Tito 1:10. Olha o que é para fazer.
Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos, papagaios, corré, 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 e enganadores, especialmente os da... você não encontra eles nas filas do cinema nem do teatro, queridos. Você encontra eles dentro da igreja legalista. Os da circuncisão são os piores. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras. Talvez você seja uma dessas pessoas que teve a sua casa pervertida. Domingo eu vou ler um testemunho aqui, você vai chorar. De uma pessoa que diz o que ela deu, o que ela perdeu. Ficou na miséria. Viu seu dinheiro ser queimado em fogueiras. Perdeu casas, apartamentos, carros. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Versículo 13. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Amado, não podemos mais tolerar esta insensatez que está aí no meio evangélico. Versículo seguinte. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Mas estão dentro da igreja, com Bíblia na mão, mas estão o quê? Em insensatez. Amém? Fascinados. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. Que triste. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Você já imaginou o perigo que você estava correndo antes de chegar a esta igreja? Eu corri esse perigo. Eu vi isso na minha vida. Você já foi livre do fascínio. Nós estamos fazendo uma reforma. E quando você ouve estes fascinados aí na rádio, na TV, você começa a ouvir e ali vem palavras bonitas, versículos, e você diz, uau, né? Você começa a ouvir, eles dizem, porque Jesus é bom, e você diz, amém. Porque Jesus é maravilhoso, amém. Porque Jesus tem vida e vida em abundância, e você diz, amém. Porque Jesus quer lhe dar a vida eterna, e você diz, amém. E de repente, no meio desta mensagem, vem lá, porque agora, sábado, nós vamos todos fazer uma vigília, e vamos começar um santo jejum de 21 dias. Você diz, estava indo tão bem. Não sabem nada. Não sabem nada. São pessoas completamente cegas. Reprovados para toda boa obra. Eu termino dizendo, com todo respeito, temor e tremor, este é o único ministério que prega e vive o verdadeiro cristianismo. Você pode ficar aqui sossegado, descansado. Aqui há pastos verdejantes, não há mato seco pintado de verde. Aqui você é apacentado, bem alimentado, cuidado. Aqui você dá frutos para a glória de Deus. Porque aqui não só se prega, mas se vive o verdadeiro e legítimo cristianismo. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos todos ficar de pé, Bispo Rai. Bênção final. Não temos mais tempo para nada. Agora só para ir embora. Dormir o sono do justo. Porque eu... Como? Ou se você tiver aquela banheira com sais, muita espuma. Tem alguns homens aqui que estão proibidos, eles dormem na banheira. Esposas, tomem cuidado, amém? Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, por esta noite. Obrigado, ó Pai, pelo nosso tempo, Jesus. Obrigado pela obra grandiosa que tu tens feito nas nossas vidas.
Obrigado, ó Pai, que mais uma vez nós viemos à Tua casa e saímos desse lugar com o nosso coração e com o nosso espírito alimentados, ó Deus, com a palavra predestinada de sabedoria, a graça de Deus, o único e verdadeiro Evangelho, aquele que edifica e que dá herança ao Teu povo. Por isso, Jesus, nós Te louvamos, Te agradecemos, ó Pai, pelo nosso ministério, pela missão apostólica da graça de Deus. Senhor. Pela vida do nosso abençoado Amém, apóstolo Senhor. Miguel Ângelo, pelo bispo Supre, Miguel Ângelo Jesus. Júnior, Cuida, pela a vida da nossa bispa Solange, Amém, ó Deus. Senhor. Ó Pai, Obrigada, por Jesus. tudo, Jesus, por Glória todas a essas Ti, benesses Senhor. que o Senhor tem feito chegar nas Amém, nossas vidas. Senhor. Estamos Aleluia. felizes, estamos imensamente gratos contigo, ó Pai, porque os nossos olhos estão cada vez mais iluminados, Em nome de o nosso Jesus. conhecimento, o nosso crescimento Graças na Tua a graça, Deus, Jesus, Pai. é diário, Pai, É e verdade. glórias sejam dadas a Ti Amém, por essa obrigada, obra Jesus. grandiosa, Pai. Por isso nós deixaremos esse santuário Em nesse nome de momento, ó Jesus, Pai, Senhor. em perfeita paz, Aleluia. em perfeita harmonia, Jesus. Glória a Alimentados, Ti. ó Deus, e prontos para vencermos Amém, os desafios lá de Senhor. fora, Jesus. Aleluia. Sabemos que Tu nos fizesse mais que vencedores em Cristo Aleluia, Jesus. Jesus. E Obrigada. que em Ti nós podemos todas as coisas. Em nome de que Jesus, todos os nossos Senhor. inimigos já caíram aos nossos Em pés. nome de Jesus, E nós Senhor. tudo podemos em Ti. Aleluia. Porque Tu és a nossa capacidade, Tu és a nossa suficiência e a nossa força. Por isso nós declaramos que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo de Deus serão constantes e permanentes na vida de todos nós. E aqueles que recebem essa palavra em seu coração, digam amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite a todos, Graças internautas. a Deus. Vão em paz, Até em nome de domingo. Jesus. Tchau. Dê um abraço no seu Aleluia. irmão. Diga graças a Deus. Não confiamos na carne. Vivemos pelo Espírito. É graça e fé. Tchau.